Se o seu cliente não respeita você, pode ser que ele respeite a imobiliária. Se ele não respeita a imobiliária, pode ser que ele respeite o advogado da imobiliária ou seu advogado. Se ele não respeita nenhum desses, ele vai ter que respeitar o juiz, porque se ele não sair do imóvel amigavelmente, vai sair com reforço policial, onde o juiz manda um caminhão-baú junto com reforço policial, o oficial de justiça abre a porta, tira tudo que tem dentro e libera o imóvel para você, para o próximo inquilino. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Almeida Tito e nesse vídeo vem trazer uma dica para você, proprietário de imóvel de locação. O seu inquilino não paga o aluguel e não sai do imóvel. O que fazer? O que eu vou te dizer é o seguinte: não era para você estar passando por esse tipo de instabilidade se você estivesse sendo assessorado por uma boa empresa de intermediação que faça gestão de contratos de locação. Caso você não esteja, você tem um problema na mão e precisa resolver. Lembre-se, locação é investimento e todo investimento possui riscos. Esse é um dos riscos que a locação pode te trazer, o não pagamento do aluguel na data correta. Então imagina que você tem um cliente locatário morando no seu imóvel e já está 2, 3 meses sem pagar o aluguel e não existe tratativa, não existe negociação. Ele não te atende, não te respeita, não te responde. O que você deve fazer? O primeiro passo é: você deve contratar um advogado, um escritório de advocacia ou uma empresa de administração de contratos de locação para resolver o seu problema. O que acontece? Nós trabalhamos com hierarquia de vozes, valor de vozes. O proprietário tem um valor de voz, a imobiliária tem um outro valor de voz, o advogado tem um outro valor de voz e o juiz tem um outro valor de voz. Se o seu cliente não respeita você, pode ser que ele respeite o juiz, a imobiliária. Se ele não respeita a imobiliária, pode ser que ele respeite o advogado da imobiliária ou seu advogado. Se ele não respeita nenhum desses, ele vai ter que respeitar o juiz, porque se ele não sair do imóvel amigavelmente, vai sair com reforço policial, onde o juiz manda um caminhão-baú junto com reforço policial, o oficial de justiça abre a porta, tira tudo que tem dentro e libera o imóvel para você, para o próximo inquilino. Então, se você não está assessorado, precisa contratar um escritório de advocacia, uma administradora de contratos de locação para resolver esse problema. E o primeiro passo é: o advogado vai citar ele, vai apresentar uma notificação extrajudicial, informando o quanto ele deve, o prazo que ele tem para pagar e a desocupação. Se ele não respeitar essa notificação extrajudicial, que já vai estar constando o prazo que ele deve pagar e quais são as consequências que ele vai ter caso ele não pague aquele débito, automaticamente, se ele não cumprir desse formato, vai ter que ser distribuída uma ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. E isso já é utilizar uma ferramenta mais forte para se conseguir ali a saída e o pagamento daquele inquilino. Porque quando ele não está pagando, automaticamente o sentimento que você, proprietário, tem é o seguinte: é melhor que ele saia e me libere o imóvel para que eu possa alugar para outra pessoa. Eu sei que esse é o sentimento, mas muitas vezes ele não sai e não paga e te deixa com um problema imenso na mão. Então, depois de ser distribuída a ação de despejo acumulada com cobrança de aluguéis, é somente aguardar os trâmites processuais para que o juiz possa emitir uma decisão e que possa ser cumprida e o seu imóvel possa ser liberado. Precisar o tempo desse processo, nós não podemos. É o que a maioria dos clientes hoje no mercado querem, que tenha precisão, ou seja, quanto tempo demora uma ação de despejo. Não conseguimos precisar. Hoje os processos são digitais, mas cada fórum de cada cidade tem um andamento específico de cada vara, de cada fórum. Então não dá para dizer qual é a velocidade do processo. O que dá para explicar é o passo a passo do processo da ação de despejo, tá? Muitas vezes na nossa rotina, quando nós não conseguimos, eu digo nós, administradora de contratos de locação, quando nós não conseguimos resolver na nossa voz, muitas vezes quando o nosso advogado entra em contato com aquele locatário, ele consegue negociar, consegue a desocupação e consegue que o inquilino saia ou que pague o débito e mantenha a pontualidade. Porque o advogado explica quais são as consequências positivas e negativas dele não continuar pagando e dele continuar morando. Positivas não tem, somente negativas. E aí acaba resolvendo, que a gente costuma utilizar o termo, acaba resolvendo no extrajudicial. Mas quando não é possível resolver no extrajudicial, tem que entrar com uma demanda judicial e fica um pouco mais complexo, tá? Então, primeiro passo, esteja bem assessorado.
Não queira economizar a taxa de administração de uma administradora que possa cuidar com excelência do seu imóvel. Às vezes essa taxa é barata, perto do trabalho que você pode ter lá na frente de não ter uma boa assessoria, tá bom? Essa é uma dica que eu trago para você, proprietário, e espero que tenha ajudado. Um abraço e até mais.